Correto, correto. Perfeito. Sim, estava a falar o Adilson Ribeiro. Pode continuar, por favor. Eu nem sei se em que ponto estava. Fazia referência aos bancos, às políticas que o BNA tem Exatamente, aplicado para a segurança a nível bancário. exatamente. Como eu dizia, que isso é importante. Hoje em dia, o que é que as pessoas fazem? O que é que as instituições fazem? Compram, investem em grandes firewall e depois e ficam por aí. Como eu estava a dizer, no fundo, isto tudo resume-se aquilo que o Varela estava a dizer, em normas de segurança muito, muito simples, que são as normas ISO 27000, 27001, onde nós tiramos aquilo tudo que os nossos colaboradores a nível das nossas instituições fazem. Agora, uma coisa muito importante que tem que se fazer, que as organizações têm que fazer constantemente, são os testes de intrusão. Por exemplo, na instituição onde eu trabalho, mensalmente fizemos testes de intrusão, testes de intrusão interno e externo, para conhecermos aquilo que passa pela nossa rede. Dali, quando nós conhecermos melhor aquilo que passa pela nossa rede, vamos fechando as vulnerabilidades e também conseguimos proteger melhor tudo aquilo que está em volta da nossa própria rede. Não queria me alongar muito, mas obrigado pela oportunidade. Sucesso ao Varela e estou a gostar daquilo que ele está a expor aqui a nível desse grupo. Obrigado, António. Vou abrir uma exceção ao Mr. Sunday, porque tinha de fazer uma pergunta. Então, antes de entrarmos para o segundo bloco, vou pedir ao Mr. Sunday também que contribua ou faça a sua pergunta, caso tenha. Mr. Sunday, tem a palavra. Obrigado, Délcio. Penso que me estejam a ouvir em condições. Estamos sim, Mr. Sunday, estamos a ouvi-lo, sim. Então, bom, eu mesmo agradecer primeiro pelo convite e parabenizar aqui ao Varela pela tranquilidade na qual está a abordar os temas com muita claridade, muita clareza e muito, muito, muito certo mesmo do que está a dizer e o contributo que o restante do pessoal cá dentro também está a fazer. E dessa maneira também, pronto, não tenho questões a fazer, mas também aqui contribuir para o nosso enriquecimento no que concerne a matéria sobre o campo da segurança. E começo por agarrar a deixa que o Adilson Ribeiro soltou, né, bem no fim, né, sobre a rotina da componente de segurança em termos organizacionais, sobre a visibilidade daquilo que ronda ao nosso ambiente corporativo, né, sobre a inspeção, né, inspecionar. Isso que o Adilson Ribeiro diz liga-se com o que o Varela também afirmou, que segurança não é hoje. O segurança é uma atividade contínua da organização. Né? Tentar periodicamente a se inspecionar. A cada dia temos evoluções, temos novos métodos. Falar de segurança é olhar um polícia ladrão, precisamente. Né? A polícia implementa táticas para segurar o ladrão e o ladrão implementa táticas para fugir do polícia. E isso é contínuo. Tá? E essas táticas devem ser abraçadas ou suportadas por um programa educacional. Deve-se ensinar a segurança. E a segurança deve ser ensinada para todos, né? Desde o funcionário do mais básico ao mais topo. Tá? E naquilo que eu ensino, que eu considero uma parte fundamental, vem os elementos que são os ativos. E os elementos ativos devem ser mais agnósticos possíveis. E não concerne o ponto agnóstico, seguro também deixa aqui do Varela, quando falava sobre a questão dos sistemas operativos, sobre a questão das firewalls, sobre a questão... Portanto, existe um ecossistema de tudo isso. São os sistemas operativos mais conhecidos, desde o Windows, desde os Macs. Todo sistema operativo tem as suas vulnerabilidades, nenhum deles é seguro, mas quanto mais camadas tiver, mais difícil ou mais complicado vai ser o trabalho do invasor. E nesse mundo
Penso que eventualmente poderá ser um tema a abordar-se na segunda parte e tento não prolongar muito mais. Temos uma série deles que, da minha preferência, né, dada a área também na qual está incluso, era olharmos um pouco mais naquilo, falando de Angola precisamente, optarmos um pouco mais pela a questão do software livre, se quisermos ter uma pegada consistente naquilo que é a segurança da informação. Por que software livre? Não vou fundamentar muito, porque isso pode ser, eventualmente, na segunda parte, uma abordagem que o próprio convidado irá de fazê-lo, mas pelo simples facto de que a segurança que os Estados Unidos da América obriga para a Cisco aplicar, a Fortinet aplicar nos Estados Unidos da América não é igual ao que aplica cá em Portugal. E muito menos é igual do que se aplica em África. O que significa que a vulnerabilidade, o mesmo patch de vulnerabilidade que executaria numa plataforma Cisco igual que esteja na Casa Branca, com a mesma atualização da Casa Branca e outra no Palácio do Presidente J-Lo, não vai funcionar do mesmo modo. Porque o nível, o critério de criptografia, o nível de segurança não é simétrico. Quero com isso dizer, optar por um caminho educacional de segurança, de informação, software livre e afins, é um bom caminho para que a gente esteja seguro, esteja apto para fazer o que o Adilson dizia, uma expedição, verificação daquilo que acontece, não na nossa rede, mas no sistema que nós temos na nossa rede. Pronto, não me vou prolongar muito, se calhar na próxima parte teria mais oportunidade para comentar e ajudar aqui. Muito obrigado, Délcio. Varela, muita força. Obrigado, estou mesmo aqui a acompanhar-te. Nós é quem agradecemos, Mr. Sander, até porque o café tem essa particularidade. Os convidados, além do convidado matriz, o residente, os outros convidados também podem participar, fazer perguntas e obviamente, apresentarem também suas opiniões. Esse é o ponto forte do café. Nós agradecemos, Mr. Sunday. Vamos então agora passar para o segundo bloco e penso que o Mr. Sunday e o Adilson Ribeiro fizeram também já referência de aspectos que serão abordados aqui neste bloco. Eu vou trazer então aqui a dimensão das clouds. Agora nós estamos a ver todos os dias possíveis clouds angolanas, clouds dali, clouds para lá. Varela, vamos falar um bocadinho então daqui das nossas clouds, relativamente à segurança, e penso que num dos cafés passado já falámos um pouco sobre a segurança nas clouds angolanas, então eu também vou aproveitar aqui o Varela para fazer referência, né, específica relativamente à segurança. As nossas clouds, penso que Varela conhece e se calhar já usou alguma cloud angolana. Pensa que as empresas nossas, né, que muitas delas têm infraestruturas virtualizadas, têm certificados da VMware e por aí fora, muitas têm parceria com a Microsoft, têm até links com a Azure, fazem repo da Cloud Azure para a Cloud Angolana, enfim, fazem uma série de misturas que, por fim, não acabamos por perceber se as nossas clouds são mesmo clouds de raiz ou se são repos das outras clouds. Então, olhando para essa dimensão, as clouds angolanas oferecem alguma segurança? Varela, oferecem segurança? Varela? Varela, consegue perceber-me? Varela? Será que sou o único que não escutou Varela? Penso que não estamos mesmo a ouvi-lo. Varela, ninguém consegue ouvir. Varela? Peço alguns segundos, vou contactá-lo via Telegram para saber porque ninguém consegue ouvir. Peço alguns segundos, por favor.
Saudações, estimados. Já falei com Varela, houve alguma falha no seu computador, já está a reconectar-se. Vamos aguardar alguns segundos, por favor. Ok, Varela, estás dentro? Consegue ouvir-me? Alô, conseguem ouvir-me agora? Agora sim, conseguimos ouvi-lo perfeitamente bem. Voltando ao tema, falaste sobre clouds angolares. Perfeito. Percebeu a pergunta que fiz ou pretende que eu repita? Não, percebi, Ok. sim. Nossa situação atual, temos uma ou duas empresas a fornecerem serviços de cloud não como se espera, mas caminhando dentro daquilo que são os padrões aceitáveis. Qual é o nosso maior desafio? Muitas as empresas que estão a oferecer cloud não estão a definir os serviços. Não está a dizer se são plataformas as a service, se são infraestrutura as a service, ou se estão mesmo a oferecer a infraestrutura como software as a service. Primeiro. Segundo, para aquilo que é o setor bancário, BNA, por exemplo, que é o regulador, já define quais são os parâmetros para se alocar serviços ou se aceder aos serviços dessas empresas. Há que se cumprir um conjunto de requisitos e normas que estão nos avisos instrutivos do BNA. Para aquilo que é a lei vigente, estamos à espera. Não sei se sabem, a única lei que temos para segurança de informação é uma lei que está vinculada àquilo que são os dados pessoais de 2011, Lei de Proteção de Dados. É uma lei antiga que não alberga aspectos atuais, está a ser analisada, devia sair o ano passado, não saiu, estamos esperando neste ano. Quanto à segurança, temos já, por exemplo, para o setor bancário, aspectos de segurança, como a MFA, definir-se infraestruturas a service, responsabilidades, quando é plataformas a service, também de quem são as responsabilidades, isso o BNA já regula e já identifica de quem são essas responsabilidades. Atualmente temos aí a oferecer um bom serviço, não dos melhores, mas um bom serviço. Temos a EMIS também a oferecer um bom serviço quanto a isso. E são as únicas vendas que eu sei assim citar de antemão, que estão a caminhar dentro dessas normas, que pegam a RGPD, que pegam a LGPD e tentam fazer uma miscelânea enquanto não temos uma lei vigente quanto à cloud. Perfeito. Ok. Olhando ainda novamente para os aspectos de segurança, penso que eu fui um bocadinho generalista, porque não defini a segurança na dimensão aplicacional ou na dimensão de infraestrutura, mas eu vou trazer aqui a dimensão aplicacional, sobretudo para os bancos, e quase sempre que há algum café relativamente a aplicações, eu trago sempre exemplos de determinados bancos, não vou dizer o nome por questões de responsabilidade, de respeito. Eu penso que eu recentemente, acho que foi a semana passada, testei, porque é uma política minha, sempre antes de entrar para um banco eu tento testar as suas aplicações para verificar vulnerabilidades e assim por diante. E penso que também foi o Adilson que fez referência sobre a segurança que os bancos têm apresentado nos últimos anos. E penso que esse foi o terceiro ou quarto banco que decepcionou-me em termos de segurança aplicacional. Digo decepcionar por quê? Porque eu pelo menos testei alguns e pude observar que as aplicações bancárias destes bancos, obviamente,
apresentaram quase todas elas o mesmo tipo de facilidade para a exploração. E, obviamente, como um bom cidadão, como um bom angolano, apresentei aos mesmos bancos, né, um e-mail, enviei um e-mail e disse, olha, fulanos, enfim, olha, há uma ligeira vulnerabilidade na vossa aplicação que faz isso, com isso eu consigo obter determinados dados, registros, mas infelizmente eu penso que não obtive resposta. E penso que até então, né, não continuam com as mesmas vulnerabilidades. Então, o que é que vocês, especialistas em cibersegurança, que pertencem a empresas específicas ou têm empresas singulares ou que fazem parte de algumas comunidades, tal como fez referência ao Varela, têm feito? Levam também determinadas preocupações, fazem alguns testes a pedidos dessas empresas ou vice-versa? O que é que fazem de forma concreta? Por vezes existem empresas até que contratam determinados especialistas. Olha, eu preciso que vocês façam um scanner nas nossas aplicações para verificar se há alguma vulnerabilidade e depois apresentam um relatório. Então, olhando para essa dimensão, o que é que vocês têm feito como membros de comunidades, como pessoas singulares que percebem ou dominam cibersegurança, Varela? Olha, ainda bem que tocaste nesse assunto, porque há tempos recebi 3 ou 4 relatórios parecidos, não sei se um deles foi o teu. Primeiro, muitas vezes esses scans de vulnerabilidades, feitos com as mais variadíssimas ferramentas que existem por aí, são de boa intenção, reconheço. Mostram vulnerabilidades, sim, mas muitas vezes as vulnerabilidades são descritas como críticas, por exemplo, para ti que fizeste um trabalho de pen tester, não são críticas para o meu negócio. Primeiro ponto. Há sim uma ou outra inconformidade que estou de acordo, são vulnerabilidades que precisam ser feitas correção. Mas o que é que acontece em todos os relatórios que tenho estado a receber ou que já recebi? Não apontam como deve ser feito o trabalho de, no mínimo, remediação. Não vou dizer correção, mas de remediação. Não apontam isso. Deixam isso para a entrevista ou o contacto a posteriori. Primeiro, sim, querem salvaguardar para futuramente conseguir algum contrato, percebo, mas são trabalhos que, por exemplo, na lei atual, mesmo de dois, na lei atual não, no aviso que o BNA tem até como autoridade reguladora, já prevê como, de certa forma, quando não autorizado, um crime. Já estabelece isso como um crime, tem aval dos órgãos de justiça para atuar, por exemplo, como um crime. Não há aviso da parte que está a ser, de certa forma, auditada nesse trabalho de pen tester, então é muitas vezes visto como invasivo, quando acredito que a intenção é a melhor possível, é corrigir, por isso é que se apresenta o mesmo relatório. Mas o que eu deixo aqui como indicação é a abordagem. É a abordagem no tratamento ou na constituição desse tipo de relatório, porque até de certa forma dá-nos a visibilidade que já existem pessoas capazes de corrigir, que já existem pessoas atentas a esse tipo de vulnerabilidades, mas a abordagem eu acredito que não é o caminho mais correto. Muitos, por exemplo, publicam, o que já torna não credível Exato. o teu trabalho. Não podes pegar e expor aquilo que encontraste como vulnerabilidade, sendo crítica ou não, já torna esse caminho todo não credível que fizeste. O que eu aconselho para esses casos é mudar a abordagem. Sim, existem algumas vulnerabilidades que, para aquilo que são as ferramentas ou o top 10 da OASP, define como crítica, mas nem sempre são críticas para o meu negócio, porque muitas dessas vulnerabilidades não expõem nada, apenas preciso de serviço para que um outro serviço relacionado consiga correr, ou ou um certo patch consiga passar, um certo patch até não diria, mas um certo serviço consiga passar e toda a minha app esteja funcionável. Então, nem sempre eu defino essas vulnerabilidades como críticas, como são postos nesses relatórios. E outra coisa que eu aconselho é a abordagem.
a abordagem mesmo desses scans dentro da WASP devem ser feitos de forma sigilosa, confidencial e endereçadas a quem de direito. Perfeito. Olhando ainda para a dimensão de segurança, e vou também trazer aqui dois aspectos referenciados pelo Mr. Sunday e o Adilson Ribeiro. Nós ouvimos recentemente, isso foi, penso que no mês passado, o ataque que se deu ao Ministério das Finanças, se não estou em erro. E também, tal como disse no princípio, né, estas instituições não têm obrigação de apresentarem os motivos, enfim, eles apenas apresentam aquilo que é o óbvio para que as pessoas saibam daquilo que se deu dentro da própria instituição. Então, que tipo de ataque? Isso pode ser muito subjetivo, porque não, de certeza que não tem todos os dados, não tem dados suficientes para falar com precisão, mas de forma geral, que tipo de ataque acha o Varela que terá se dado no Ministério das Finanças e se esse tipo de ataque estiver ligado a alguma falha por meio de um telefone ou de algum equipamento fornecido por essas indústrias, por essas empresas, a Cisco, por exemplo, a Huawei incluindo, se também não se dá determinadas falhas nestes mesmos equipamentos que muitas vezes nós compramos. Anteriormente fez referência muito bem o Mr. Sunday em termos de segurança que se exige dentro daquilo que é o sistema operativo dos próprios equipamentos de rede, que são fornecidos em outros países e, obviamente, particularmente em África, quase que somos esquecidos porque somos um continente de teste. Será que muitos desses ataques também, além daquela preocupação que os especialistas têm tido, também não se dá por conta da fraca criptografia, segurança, da falta de aspectos muito robustos dentro do próprio equipamento que compõe a rede, como roteadores, switches e assim por diante? Podes repetir o último ponto, por favor? Fazia referência do ataque que se deu para tentar que se deu ao Ministério das Finanças para tentar de forma geral dos dados que foram fornecidos nos dizer que tipo de ataque terá acontecido no Ministério das Finanças e também para fazer referência relativamente aos sistemas operativos que são embutidos nestes equipamentos que nós usamos nas nossas redes, os roteadores dos grandes fornecedores Cisco, Huawei e assim por diante. Ok. Primeiro, não lhe posso responder porque, sinceramente, não tive nenhuma informação verídica vinda do Ministério sobre o ocorrente. Houve sim um relatório publicado por muitos sites a dizer que a única coisa que ficou privada foram os e-mails, mas oficialmente não houve nenhuma comunicação. Não vi, pelo menos, se houve, não vi. Então, não sei lhe dizer com grande certeza que tipo de ataque foi. Mas, segundo, por ser o Ministério das Finanças, conseguem ouvir? Não estou a ouvir nada. Sim, estamos a ouvi-lo, sim. Yeah. Por ser o Ministério das Finanças, também é normal que quase que não tenha informação sobre, genericamente, que tipo de ataque foi, para não comprometer ou para não ferir a sensibilidade daquilo que se espera no final do mês vindo do Ministério das Finanças. Quanto ao material, não vê bem por aí que a África estamos também habituados a comprar muito Ferrari, mas não dá a utilidade toda que esse Ferrari tem para nos oferecer. Pode acontecer erros de configuração, vamos começar nos equipamentos de networking, pode acontecer sim erros de configuração. Quanto àquilo que é aplicacional, pode também acontecer erros de parametrização. É necessário saber se lá dentro a monitorização de todo esse parque tecnológico é feito de maneira constante e nessa monitorização tem alguma auditoria em cima. É necessário perceber isso. Quem tem acessos, quem não tem, como acede, quando acede, onde acede. É necessário também que se faça uma análise toda de como é o parque, quais são as brechas, por onde esse ataque entrou. É necessário perceber onde esse ataque realmente bateu, o que levou, o que não levou, o que era
crítico, o que era sensível, o que era confidencial, toda essa informação deve ser levada em conta. Se esse ataque levou todo esse tipo de informação, é necessário fechar essa brecha ou essa vulnerabilidade. É necessário implementar controles cada vez mais rígidos. É necessário auditar sempre, sempre e sempre. E o mais importante, é necessário garantir que existem ferramentas de monitorização e de backup ativas. Não sei se me fiz perceber. Deu para perceber, sim. Deu para perceber. Vamos então para a próxima pergunta. Ainda, obviamente, acho que aqui eu vou cansar, eu vou esgotar o Varela relativamente às perguntas ou relativamente a perguntas ligadas a seguranças aplicacionais. Olhando novamente, também leu-se em vários artigos de IT, vários especialistas em cibersegurança que faziam referência a determinados ataques ligados a ransomware. Então, eu gostaria que o Varela, de forma bem clara, de forma clara, simples, obviamente, que falasse um bocadinho como é que funciona esse ataque do tipo ransomware, como é que funciona, de forma clara, para que todos que aqui estão percebam de forma definitiva. Bem, em miúdos, ransomware é nada mais, nada menos do que um código malicioso que vai invadir, por exemplo, o seu computador, vai criptografar toda a informação nele e que só pode ser desbloqueado através de um código que só o emissor desse ransomware tem. Normalmente usa-se como pagamento a forma de desbloquear toda essa informação e voltar a se aceder a essa informação. Basicamente assim, de maneira muito clara. Ok, então, segundo ainda, voltando à mesma pergunta, segundo estes especialistas que andaram a analisar os tipos de ataques que se deram às nossas instituições, também tocaram muito nesse aspecto de troca de valores, sobretudo em criptomoedas. Agora, mudando aqui um pouco de escopo relativamente aos ataques, relativamente à vossa exposição, eu penso que falei isso no princípio do café, a vossa exposição. Eu particularmente, quer dizer, eu conheço o Varela, conheço alguns especialistas em cibersegurança porque temos agora um canal no Telegram onde podemos conversar e assim por diante. Mas de forma geral, posso dar o caso de que tem alguém no café a ouvir, a perceber, a entender o que estamos aqui a abordar. Como é que podemos contactar o Varela? Como é que podemos contactar outros especialistas em cibersegurança? Exposição. Porque vocês não criam uma comunidade online, um portal onde podemos encontrar todos os especialistas possíveis, onde podemos encontrar artigos, que é um aspecto também muito importante para que, de forma direta, possamos então consciencializar os responsáveis, os empresários, enfim, o que falta para que haja essa exposição? Eu penso que eu, no princípio, fiz uma pergunta similar a esta, mas agora volto a fazer, mas eu quero uma resposta bem prática, Varela. Quero uma resposta bem prática relativamente a essa pergunta. Bem, um canal fidedigno para encontrar agentes desse campo é o LinkedIn. Muitos vão popular o seu perfil com as certificações ou com a área de atuação dentro do campo de segurança de informação. Aquela que ligava às vezes. Antônio, isso, obrigado. Muitos de nós preferem trabalhar, como segurança de informação leva até um certo sigilo, muitos de nós preferem trabalhar dentro desse sigilo, expondo-se ao mínimo e tratando do assunto com quem é do campo ou da matéria. E O não campo há... mais Sim, pode continuar. O campo mais fácil de encontrar esse pessoal, vou lhe apontaria ao LinkedIn, para aqueles que usam também.
O Varela não acha que estes meios são muito restritos? Claro que eu confio no LinkedIn, é uma rede muito interessante, mas não acha que estes meios são muito restritos para alguém que não usa o LinkedIn e que quer contratar um especialista em cibersegurança para ajudar a apresentar políticas de boas práticas à sua empresa? O meu conselho é usar o LinkedIn para começar, também para ver a veracidade do perfil desse. Outro é por indicações. Ok. Então, de forma resumida, relativamente a essa pergunta, preferem estar no anonimato, certo, Varela? Muito de nós, sim. Ok. Eu vou abrir mais um bloco de perguntas. Se alguém tem alguma pergunta a fazer ou quer partilhar, então também pode fazê-lo agora. Basta levantar a mãozinha aí do Zoom para percebermos, ou poderá fazer as perguntas aqui também no chat e eu reencaminho-as para o Varela. Penso que não há dúvidas, penso que o Varela está a esclarecer. Penso que não há dúvidas, tampouco sugestões ou mesmo participação. Perfeito. Tem aí novamente o Adilson Ribeiro. Eu vou pedir ao Adilson que faça a pergunta ou que partilhe. Tem a palavra, Adilson, antes de passarmos para o último bloco e respondermos à pergunta da nossa conversa, ataques cibernéticos e agora? Então, antes de passarmos ao último bloco e respondermos a essa pergunta, Adilson Ribeiro tem a palavra. Novamente, boa noite. Por acaso que tenho uma pergunta. Eu quero saber, a nível de formação, como é que se deve capacitar um bom especialista em segurança de informação? Basta fazer formações dos vendors de firewall, Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, ou tem mais alguma coisa que se deve formar ou se capacitar para além desses vendors? Já posso responder? Pode sim, pode sim. Bem, dentro da área, tem dois tipos de atuação. Temos o pessoal de cyber e temos o pessoal de segurança de informação, primeiro. Ou como muitos até estão a dividir agora, temos o pessoal do Red Team, Blue Team, aberto. Já desativei o microfone. Pode falar. Temos os analistas de segurança, temos o pessoal que faz o papel de hacker in the middle. Tem que saber, por exemplo, para que área da atuação esta pessoa vai estar envolvida. Se for um analista de segurança de informação ou analista de cybersecurity, como muitos agora estão a tratar, tem que ter equivalências, ou tem que ter valências, no caso de ethical hacker, tem que conhecer prospecção de internet com Security Plus, por exemplo, da CompTIA, tem que ter valências para ler um código, pode fazer uma linguagem como Python, dar os skills básicos ou as habilidades básicas, por exemplo, para trabalhar como analista de segurança de informação. Se for um Red Team, tem que ter habilidades para pentester, tem que ter habilidades para fazer leitura de logs, tem que ter habilidades para trabalhar com, não vou dizer trabalhar por mão na massa, mas pelo menos ver segurança de um desenvolvimento de software. Quando trato de segurança de informação propriamente, é um técnico muito mais alinhado a políticas, a normas, a garantir compliance com a área de riscos. Um hacker in the middle, basicamente é um pentester, que faz o trabalho de dentro para fora, ou que testa a infraestrutura toda, procurando vulnerabilidades e como corrigi-las. Então tem que saber muito bem que área esse técnico dentro de cybersecurity ou segurança de informação vai trabalhar para ter a certificação certa. Não precisa procurar propriamente, e outra coisa, a certificação de vendors. Precisa estar habilitado com conhecimento ou competências
para que lhe podem popular dentro dessa área e usá-las, claro. Perfeito. Estou a ver que vamos ter um próximo café só para falar das certificações, os níveis e os skills relativamente a estes níveis. Varela, penso que, não sei se o Mr. Sunday levantou a mão agora ou se já tinha a mão levantada, não sei. Mr. Sunday tem algum contributo ou alguma pergunta? Tem a mão levantada? Não consigo perceber. Penso que não tem. Varela, vamos então à pergunta do café. E agora, o que é que vamos fazer? Ataques cibernéticos? Ok. E agora? Varela, e agora? O que é que devemos fazer para minimizar esses ataques? O que é que devemos fazer? Se é que é possível minimizar, né? Um ataque é um ataque. Então, e agora? O que é que devemos fazer? Nós, como funcionários, empresários, enfim, o que é que devemos fazer? Bem, o primeiro passo é ter um plano de resposta a incidentes, assim, basicamente. É saber dentro desse plano se tens um time capaz de identificar problema, capaz de perceber qual foi o dano, se tens um time capaz de conter esse problema, se tens um time capaz de investigar a origem desse problema, se no teu time é possível aplicar mecanismos de prevenção, monitoramento e, em caso de desastre, aplicar o backup. É necessário ter esse plano. É necessário ter uma equipa de resposta 24/7,